Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está dando seguimento hoje no nosso estudo aqui da Amivale, dando seguimento aqui ao estudo do livro Ação e Reação. Hoje a gente vai dar continuidade com o capítulo 5, Almas Enfermiças. Quem vai apresentar o capítulo hoje para a gente é o Dr. Bruno, né? Depois, como de costume, no final a gente bate um papozinho a respeito do tema do capítulo, né? E a gente vai dar seguimento. Bruno, fica à vontade. Obrigado aí pela tua ajuda, pela tua participação e pode iniciar aí. Vou compartilhar aqui, Nilton. A gente que agradece aí mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, passando um pouquinho mais aí do que a gente entende, do que a gente pode aprender junto aí com o André Luiz, né, que é um verdadeiro professor para a gente, né. Então tá aí, ó, ação e reação, eu tô com o meu aqui também, certo? A gente vai acompanhando junto, né? Então a gente tá aí desde o capítulo primeiro, né? Seguindo os passos das aventuras do André Luiz e aprendendo junto com ele sobre o mundo espiritual, não é? Então, capítulo 5 do livro, Almas Enfermiças, vamos ver o que que o André Luiz vai trazer para a gente dessa vez. Quem já está acompanhando a gente há certo tempo sabe que quando a gente está falando, né, eu costumo dividir, né, as histórias, as historietas do André Luiz em tópicozinhos, né, em que você tenha todo o contexto que está ocorrendo. E, de um certo ponto de vista, é como se fosse um diagnóstico daquela situação, daquele indivíduo, como a gente pode se portar naquele trecho, né, naquela situação, o tratamento, a conduta que seria, né? E, no final, sempre tem aí um prognóstico. Mais ou menos com todos os capítulos do André Luiz, dos livros dele, com algumas exceções, você pode seguir mais ou menos essa trajetória. Esse tem uma particularidade, é um desses que tem particularidade. Porque a gente vai ver que tem algumas historinhas nele, né? E cada uma delas se leva a pensar assim, nossa, isso leva a esse ponto por conta disso, e esse outro por conta daquele e tal. E tudo basicamente é isso aqui, ação e reação, que é o título do livro, né? Que é uma das leis da vida. Então vamos lá, né? A gente lembra aí, né? Adentrando a escuridão, coloquei aqui o tema, né? Porque tem tantas histórias, né? Que ele está começando a enxergar lá o problema do pessoal que está ali fora da Mansão Paz. Vamos lembrar que no livro, né? Ele vai visitar a Mansão Paz lá, junto com o amigo, o colega dele, que é o Lário, né? O Silva. E eles estão lá aprendendo, vendo como se trata os doentes, como é que pode ser conduzido lá na Mansão Paz, que fica no meio de um verdadeiro breu, né? Pelo que ele descreve. No início do livro tem uma grande tempestade, isso é importante para esse capítulo, né? E eles vão escutando os gritos lá fora, ataques elétricos e tudo. E a mansão vai ali, funcionando, atendendo um monte de gente, trabalhando, e a gente foi acompanhando o André Luiz Vilar, eles foram vendo as diversas salas, eles acompanharam recém-desencarnados que estavam sendo atendidos lá, né? E daí foram descansar, depois de um dia ali de labuta e tal. E aí, logo em seguida, depois desse descanso aí, vem lá o Silas, que é um dos ajudantes da casa, né, um dos colaboradores, a pedido do Druso, vocês lembram que deve ser o diretor, né? Então, o Silas vai lá e chama e convida eles para irem visitar os arredores da mansão. Então, eles vão sair daquele edifício, daquele prédio de atendimento, e vão em torno, que é onde tinha essa grande escuridão, aqueles gritos, aquelas blasfêmias, um monte de dor, enfim. E vão visitar esses enfermos ali fora, né? Então, eles receberam esse convite, né, do Silas para ir aos arredores. E o André Luiz vai falar que ele e o Hilário vão felizes da vida. Eles estão ali para aprender mesmo. Eles tinham, inclusive, pedido para o Druso que eles queriam aprofundar o conhecimento sobre a lei de causa e efeito, entre outras palavras, ação e reação, né? E o Druso, sabidamente, mandou lá o Silas fazer esse passeio com eles. Daí ele vai dizer assim: sabemos que a morte do corpo denso será sempre o primeiro passo, né, para a gente entender as coisas, para a colheita da vida, e por isso não ignoramos que o ambiente é dos mais favoráveis à nossa instrução construtiva.
um umbral muito grande, sempre povoado de um monte de gente recém-desencarnada, em plena conexão com a experiência carnal. Então, para eles, era uma oportunidade única de aprendizado e de trabalho também, né? E foram muito felizes, né? Detalhe, né? O primeiro passo para a colheita da vida é a morte, né? É interessante essas locuções do André Luiz, né? Que ele sempre coloca assim para a gente, desde nosso lar, né? O mundo da vida, eu não deixo de falar isso, é no espírito. A carne é um momento, enfim, uma veste, é só um trecho, porque a verdadeira vida eterna, do ponto de vista do espírito, né? Então eles vão lá aprendendo, né? Daí eu sei uma figurinha aí do Silas, né? E o Silas vai falar assim para eles, ó. As províncias infernais, muito mais do que as celestes, são as mais adequadas para as nossas pesquisas, para o nosso aprendizado sobre a lei de causa e efeito. Porque o crime, a expiação, desequilíbrio, a dor, fazem parte de nossos conhecimentos mais simples enquanto a gente está na Terra. Agora, a glória, o regozijo no mundo angelical, isso aí são estados superiores de consciência que ainda vão um pouco além da nossa compreensão. Então, para a gente estar aprendendo aqui, é muito importante porque a gente vai compreender muito bem. Ele vai explicar assim para ele, né? Enquanto eles vão caminhando para fora, eles saem lá do grande portão, André Luiz descreve no livro, né? E vão caminhando ali, né, na trilha, enfim, nos arredores. E o André Luiz vai descrevendo assim, ó, à medida que nos afastávamos, a sombra se adensava, intermeada por tochas mortiças, soluços, gritos, blasfêmias emergiam da treva. Ainda tem um quadrinho legal aí que a gente achou, né? E eles vão conversando todo o trajeto, né? Poxa, por que que tá isso aqui e tal, né? E o Hilário, sempre muito questionador, né? Ele que faz a maior parte das perguntas, né? Ele fala assim, não seria razoável, né, para o Silas, que a mansão se estendesse, abarcando com seu amparo, abarcando essa região, né, com seu amparo, defendendo essa região com seus muros, por conta de tanta gente em sofrimento, né? Importante aqui, vocês lembram que por a gente dividir em tópicos as histórias do André Luiz, eu não sigo exatamente a trajetória cronológica que está no livro. Eu prefiro que a gente entenda a mensagem que ele passa, porque ler o capítulo é muito fácil. Então a gente tem que entender, né? Então ele faz essa pergunta aqui logo no início. Até aqui está cronológico. Porque daqui a pouco eu vou mudar na hora. Então daí ele pergunta aí sobre o Silas, né? Por que que a mansão não protege esse pessoal aqui fora também? E o Silas vai responder o seguinte: de fato, é isso que a gente quer, né? É isso que seria o mais desejável. Porém, entretanto, todavia, estamos à frente de uma compacta multidão de almas em reajuste. Então, ele vai dizer assim: são almas muito revoltadas, violentas, as quais, se eles atendessem ali, de pronto já atacariam a instituição e não só destruiriam elementos, como também iam anular toda a possibilidade de serviço para os outros e para eles mesmos. Então tem que proceder com muito cuidado. Nossa casa não podia abrir assim as portas de imediato. Afaste o desespero e da revolta em que eles se comprazem. São consciências em plena cristalização de revolta, mas também não desdenha a possibilidade de prestar auxílio, tanto quanto possível, né? E, dado esse ambiente de revolta, foi aumentando ali no derredor essa multidão de almas refletindo os mesmos pensamentos revoltosos, né? E aí ele diz assim: se iniciou dessa forma a presente organização que tem aqui fora. Tanta gente em sofrimento que, contra a nossa vontade, é um abismo de sofrimento, né? Aí a gente vai para um primeiro ponto, né? Que eu falei lá que a gente não segue a ordem cronológica, é exatamente aqui, né? Porque todo o trecho seguinte é um esclarecimento sobre essa situação que eles estão vivenciando ali fora da mansão Paz, né? Esse tanto de gente em sofrimento. Então ele vai falar assim, o Silas: aqui estão reunidas milhares de entidades que são vítimas dos próprios pensamentos desvairados. Olha, um detalhe importante aqui: vítimas dos próprios pensamentos. Que o capítulo todo ele vai comentar muito nisso, né?
Quando superam a crise de perturbação ou angústia de que são portadores, e isso pode durar dias, meses, anos, né? A gente vê aí, né, no Libertação séculos, né? Aí, então, saindo dessa fase, a gente consegue trazer eles para a instituição, acolher esse pessoal, começar a dar um outro destino para eles, de outra forma, eu sei, né? Agora, eles passam, tem que passar necessariamente por esse estágio. Por quê? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, o Hilário, não contente, vai falar assim: entretanto, essa infortunada em colônia de almas não sofrerá domínio das inteligências perversas, como a gente viu ontem, né? Quer dizer, no capítulo lá anterior, né? No terceiro, a gente viu que tinha de fato outras, né, comandando o fora. Sim, ele vai dizer, os assaltos dessa ordem são constantes e inevitáveis, principalmente em torno das entidades que largaram cúmplices bestializados, olha só, tanto nos antros infernais quanto na própria terra, na crosta. E aí, nesse tipo de caso, as vítimas padecem longos e inenarráveis suplícios, através dessa fascinação hipnótica. E muitos gênios do mal são cultores exímios, que a gente vê aí com bastante frequência, né, o André Luiz descrevendo. Então, ali é como se fosse uma grande fascinação hipnótica também que eles vão vivenciando, né? No meio desse diagnóstico, a gente tem como se fosse assim, um primeiro tratamento, que ele vai falar assim: são esses alguns dos fenômenos de flagelação compreensível. Quer dizer, o grupo lá reunido em sofrimento, logo nos arredores da mansão Paulo. Em alguns místicos do mundo, e desenvolvimento mediúnico, no reino das trevas, classificaram como sendo vastação purificadora, né? Então, o que que seria isso? É aquela situação de sofrimento absoluto, numa zona, por assim dizer, infernal, mas que é necessária para aquele indivíduo que cometeu diversos deslizes na sua vida. Foi egoísta, foi orgulhoso, praticou, em suma, o mal, faltou com a caridade, né? Para eles, as almas culpadas e revoltadas, ele vai falar, depois da morte, experimentam horríveis torturas por parte desses demônios aclimatados nas sombras, né, que fazem essa fascinação toda. Coloquei a figurinha do Dante Alighieri, por quê? Porque ele foi um desses médios que, durante um trance sonambúlico, um sono, ele entreviu uma dessas zonas, as quais ele descreveu lá na Divina Comédia, né? Quer dizer, você vê que tem um monte de capítulo lá para descrever o que ele chamou do inferno, e tem um trecho para falar do céu, né? Como ele falou logo no início, não é compreensível ainda para a gente a tal glória, né? No céu. Agora, a ação e a reação do que ocorre no nível da dor, né? Quer dizer, o culpado é dessa condição, isso aí a gente compreende, que é o que a gente vê nessas zonas infernais aí que eles estão passando. Agora, por que que você diz flagelação compreensível? Você não tem dó desse pessoal e tal? Acha que é justo isso tudo? Aí o Silas vai falar: realmente, isso seria justo se eles também não tivessem a consciência culpada, né? Seria injusto se eles não tivessem a consciência culpada, mas eles têm. Então, eles moldaram para eles mesmos essa situação. E a gente tirar eles dessa situação é muito difícil. Vamos ter que esperar eles se acalmarem e finalmente pedirem auxílio para poder chegar lá e resgatar. Ontem vocês viram espíritos inconscientes, devedores, insensatos, rebelados. E daí, criaturas recuperadas na mansão trazem para cá as bênçãos adquiridas na mansão e vão se espalhando nos campos de sombra, em pequenos santuários aqui, ali, ali, e vão nos ajudando a resgatar esse pessoal aqui também. Então, aqui, eles continuam o nosso trabalho, não só isso, mas eles também continuam a própria restauração, aprendendo e servindo. Então, olha que legal, o pessoal que eles mesmos acolhem na Mansão Paz continua o trabalho ali fora, em pequenos núcleos, para resgatar esse pessoal que está lá. E aí ele vai terminar e falar assim, né? Porque plantio e colheita, indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça.
Então, essa é a tal da flagelação compreensível, vastação purificadora, que, como ele falou, alguns aí, inclusive o Dante Alighieri, resolveu chamar lá na Divina Comédia, né? Aí para todo mundo. Não é claro que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence? E daí eles vão continuar. Então, esse foi só o primeiro ponto, né? O primeiro trecho do capítulo, vamos dizer assim. Eles vão continuar lá, eles vão falar, ó, eles estão chegando no final da trilha, eles vão se deparar lá com uma casinha, ele vai falar assim, né? Um tuburo lá, né? Uma pequena casa confundir-se com um nevoeiro, de cujo interior brotava uma reconfortante luz, né? E ainda vai falar que tinha uns cachorros em volta. Tem essa figurinha aí, né, que a gente colocou. E aí tem um companheiro de alto porte, rude aspecto, que apareceu e nos saudou. O André Luiz vai falar assim: esse sujeito parece ter um urso. O André Luiz escreve no livro, né? E daí o Silas nos apresentou alegremente o rapaz, né? Ele era Orzil, e era um dos guardas da mansão a serviço nas sombras. Lembra que ele falou ali atrás que tinha um pessoal que estava se tratando, depois vinha lá, aqui ali ajudava? Então o Orzil era um deles. O Orzil foi ajudado. E ele estava ali agora para ajudar também, continuando o trabalho da mansão e continuando também a própria purificação. E continuando auxiliando os outros. Trabalho muito bonito, né? E daí eles vão perguntar, né? Pô, quem que é esse sujeito tal, né? Ele vive sozinho e tal. E daí o Silas vai explicar de onde que vem esse rapaz. Bom, é um amigo que ainda tem uma cultura muito escassa. E ele se comprometeu em delitos lamentáveis lá na Terra, né, na crosta. Sofreu muito sob o império dos antigos adversários. Mas, presentemente, após um longo estágio na mansão, ele vem prestando um valioso concurso nessa vasta região que os espíritos se refugiam. E tem consigo algumas celas aí na casa dele ocupadas por entidades que estão em tratamento, que estão prestes a serem recebidas na nossa instituição. Então, assim, é como se fosse um posto de saúde, né? A casinha do Orzil, né? Ele tem ali um postinho de saúde mesmo, né? Que ele vai recebendo, faz esse primeiro atendimento, não vai dizer um pronto-socorro, fica ali com o pessoal até eles estarem em uma situação adequada para poder ser admitido na Mansão Paz e poder continuar o tratamento, e ali ele vai fazendo a tarefa dele. Muito legal, né? E daí o Silas vai perguntar para ele, Orzil, tudo bem? E aí, como é que tá? E aí o Orzil vai responder assim, chefe, vai falar, muito trabalho. A tempestade de ontem, lembra a tempestade lá do capítulo 1, né, que o André Luiz comenta logo nesse livro que eles estavam na mansão e tava lá, o mundo estava acabando fora da mansão. A tempestade de ontem trouxe imensa devastação. Eu creio muito sofrimento nos pântanos. E aí o André Luiz vai falar ali na frente, o que ele se refere por pântanos são os abismos de dor ali em volta. Verdadeiros abismos. Olha só. E daí o André Luiz vai comentar, né? Não será possível, né, o André Luiz e o Hilário, não será possível atingir esses lugares aí, né, esses pântanos, para aliviar quem padece depois dessa tempestade, desse furacão aí, não sei o quê. Aí o Silas vai falar, os que se agitam nestas furnas jazem quase sempre extremamente revoltados. De novo ele coloca isso, né? E na insânia que se entregam, se fazem verdadeiros demônios de insensatez. É necessário que se disponha a conformação clara e pacífica para que, mesmo semi-inconscientes, consigam aproveitar o auxílio que estamos oferecendo. Senão, não adianta, né? Então, veja só, o paciente tem que ter pelo menos um mínimo de entendimento, pedir ajuda para poder ser resgatado, senão ele permanece ali em sofrimento porque ele quer, inclusive. E daí ele vai perguntar, né? Luzio, vai falar para ele, mostra aí os pacientes que você tem e tudo mais. Aí o Luzio vai falar, temos três amigos em franca situação de inconsciência, né? Em três celas ali na casinha dele. E o André Luiz vai comentar o seguinte, a gente entrou ali, né, na parte das células e estava um desagradável odor, né, que estava afetando ali o nosso nariz e tal. Ele vai comentar à frente. Parecia carne em decomposição, mas era muito ruim esse odor, o André Luiz fala. E eles vão olhar para o orientador, né, o Silas, no momento, né, e questionar de onde que vem esse negócio, o que que tem esse.
esse cheiro tão ruim aí e tal. O André Luiz também vai descrever as celas que eles estão vendo. Vai falar assim: as acomodações reservadas aos enfermos jaziam no fundo, né, da casa. A maneira é como se fosse boxes grandes de confortável cavalariça, né? Essa é a figura que eu encontro mais adequada para descrever isso. Né? Então, quer dizer, eram cabines rústicas, né? Boxes, que eu falo. Ele tentou reproduzir aí alguma coisa, né? E daí, eles perguntando sobre esse odor tão ruim, o Silas vai falar de novo. Aí ele dá um outro diagnóstico aqui, ó. Vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas de como se fosse um halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser. Então a pessoa, né, está vasa daquele mundo interno dela, né? Esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos. Por exemplo, o olfato, de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza em que se expressa. Olha só da onde vem o tal do odor, né? Tem ainda de uma emanação mental, né? Um halo vital do indivíduo. Ainda assim, o André Luiz e o Hilário ficam desconcertados com esse odor. Eles querem entender da onde vem e continuam olhando ali para o. Mas não é possível, tão odor assim, né? Então, Silas, notando-nos ainda a estranheza, lançou um significativo olhar para o Orzil e pediu para o Orzil explicar. E o Orzil vai falar o seguinte: temos aqui conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto de abusos que se entregou na carne. Traz a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. E daí esse cheiro de carne em decomposição. Olha só isso, né? Quer dizer, o sujeito mentaliza o próprio corpo morto com tal força que ele exprime até aquele odor. É o irmão Veiga, é o primeiro doente que eles visitam aí. Chame meus filhos, ele grita. Aqui é a historinha do irmão Veiga, né? Ele mantém a ideia fixa na herança que perdeu ao desencarnar. Então, ele vai contar no livro, né? Os três filhos vão competir entre si, usando as mais cruéis artimanhas para poder cada um ficar com a tal da herança. E daí, o Silas recomenda observar a psicosfera. E o André Luiz vai falar assim: notei quadros que surgiam, desapareciam fugazes, semelhantes às figurações efêmeras que desprendem silenciosas dos fogos de artifício, por exemplo. Então, ele viu imagens assim, rapidinho, né? Em torno da fixação mental do indivíduo. Esse fenômeno dele observar a mente do outro, o André Luiz vai descrever praticamente em todos os livros dele. No campo do espírito, isso é feito com relativa facilidade. Como já disse Allan Kardec, né, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, o pensamento é tudo, é o veículo de transmissão no mundo do espírito. Então, um espírito já liberto, não existe um segredo. Está tudo aí descrito na sua. Transpareciam dessas imagens quando ela estava vendo três jovens. Então, eles estavam, esses jovens, brigando por cédula, por cofre, né? Enfim, estavam brigando lá para a tal da herança do pai. Amparado, evidentemente, pelas vibrações de auxílio que o assistente estava enviando, segundo pude perceber, ele esfregou os olhos, como quem buscava liberar-se de garoa imperceptível, e viu que a gente estava ali, nos assinalou a presença. E daí, opa, ele avançou de um salto para nós, se apoiou nas grades e perguntou: quem vocês são? Juízes? Né? E daí ele vai contar a história dele. Lutei por 25 anos para reaver a herança e a morte me arrebatou ao corpo sem piedade. É o primeiro ponto da revolta, né? Não me resignei. E daí os meus filhos, né, os rapazes, me abençoaram a influência, me lançaram palavras vis, né, me xingaram. Começaram a perseguir, inclusive, minha segunda esposa, que foi a verdadeira mãe para eles. Deram para ela medicamentos tóxicos, que finalmente ela acabou ficando internada numa casa de loucos, né? Dizei-me, por que que eu alimentei esses ladrões? E daí, nada a revolta dele que estava tão grande, Silas vai tentando acalmar ele. Calma, meu amigo, calma. E daí ele se vira e fala, grita, né? Nunca! Que calma! Nunca! Não vou perdoar. Foi por isso mesmo que eu fui atrás dos irmãos lá no inferno, ele vai falar.
Eu sabia que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. E eu não quero isso. Eu quero que os demônios torturem os meus filhos. Olha só, o nível da loucura desse espírito, né? Tanto quanto os meus filhos me torturam. Repare que ele usa no verbo presente, né? Torturam. Quer dizer, enquanto fica essa guerrinha aí de quem fica com o dinheiro, quem fica com o quê, né? O próprio Cristo foi defrontado com isso, né? E ele respondeu lá para um homem, ó homem, quem me colocou para ser juiz entre vocês, né? De herança, né? Daí ele dá aquela bela lição, não servia a mamon, não servia a Deus, tal. Transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, finalmente, depois desse período todo de revolta, o homem começou a rir, falando que ia torturar os filhos, olha. E daí começou a bradar: o meu dinheiro, eu exijo o meu dinheiro. Quer dizer, uma situação lamentável, desesperadora, de verdadeira loucura, né? Que o espírito ali fez em torno dele mesmo, né? E, inclusive, pela própria emanação mental, né? E daí o tratamento aí é tempo, né? Silas vai considerar assim por Zil. De fato, meu amigo, por agora a situação é muito complexa. Ele não pode sair dessa cela sem prejuízo, então a gente vai ter que conservar ele aí por enquanto, né? Aí eles vão ver a segunda cela. E aí tem lá um homem triste. Tá lá com a... E o André fala que tá com a cabeça entre as mãos dele, assim, tal. Ele nem notou que eles chegaram perto. E o André Luiz também vai focar a atenção na psicosfera desse indivíduo. E ele vai dizer assim: a modo de espelho invisível, que retratava o próprio pensamento, vimos uma rua enluarada, uma grande cidade. Nessa rua, conseguimos distingui-lo no volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado até matá-lo sem compaixão. Quer dizer, atropelou o cara, sem dó nem piedade, perseguiu o cara que estava bêbado para matar. Então, o que que acontece? O André Luiz percebeu: estávamos ali diante de um homicida, preso a constrangedores quadros mentais que encerravam em punitivas recordações. Ele ficava revendo aquela situação, né? E se notava intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. E o leve chamado de Silas: ô meu amigo, despertou como uma fera e instintivamente se precipitou sobre nós. Não tem testemunhas, não fui eu quem atropelou o infeliz. Não obstante eu odiasse, com razão. O que que vocês querem de mim? Querem me denunciar, seus covardes? Estavam me espreitando. E foi assim acusando, né, os companheiros, inclusive o André Luiz, e eles simplesmente não fizeram nada. O André Luiz diz assim: nem respondemos, não fizemos nada. E esse também. O Silas vai considerar só o tempo agora. Vamos deixá-lo. Ele está completamente enleado às recordações do crime que cometeu e ainda crê que continua depois da morte a escarnecer da justiça. Durante a vida ele matou esse sujeito aí que estava bêbado além de tudo e escapou da justiça humana, mas não da justiça de Deus na própria consciência, né? E estava ali sofrendo esses horrores aí que ele estava vendo, preso na própria coração, tal qual uma verdadeira fera, né? Achando que todo mundo está contra ele, tudo mais, né? Verdadeiras loucuras, né? Daí vão no terceiro caso, um homem feridento. Então, quer dizer, cheio de feridas, né? Feridento, cheio de chagas, com pus, e ele estava falando assim, que ele estava espremendo as pústulas do corpo dele, né? Esvurmava, né? Esvurmar é quando você espreme uma pústula, né? Então, a atmosfera ali desse quarto era francamente pestilencial, descrição do André Luiz. Eu notei que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. Assim que ele dá uma palavrinha com ele ali, ele fala: olha só no que eu estou pisando. O André Luiz olha assim e fala: nossa, tá cheio de sujidade aí no quarto, né? E averiguei que o quadro repugnante, na verdade, era constituído pelas emanações mentais do companheiro. Olha só, de novo, mesma coisa. Ele mesmo estava construindo aquela situação. E esse, de frente do primeiro que achou que era juiz, né, o outro que eles iam, né, condenar ele, esse acha que eles eram médicos. Aí olha só as palavras desse aqui: doutores, né?
Há quem diga que roubei dos outros a fim de satisfazer os meus vícios no alcoice que eu frequentava. Mas é uma mentira. Eu juro que eu morava no bordel só por espírito de caridade. Né? Muita gente jura isso, né? Ainda assim, adquiri a enfermidade que me aniquilou o corpo físico e que ainda me empesta a respiração, se convertendo aqui no meu próprio ar. Socorrei-me por quem sois, socorrei-me agora. Né? Ele vai falar assim. E daí o André Luiz descreve o seguinte: esses roubos que ele repete acabava por ser uma interação, né? Ele não estava pedindo ajuda, ele estava mandando, como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. Isso às vezes a gente enxerga, né, em alguns doentes assim que ainda estão muito presos no próprio egoísmo, né? E esse sujeito aí foi um deles. Além de tudo, né, de todo o malefício que ele deve ter feito aí, ele roubava e usava dinheiro dos outros para curtir sei lá quantas viciações que ele tinha. E com isso, ele acabou fustigando o próprio espírito a si mesmo, né? Ação e reação. É o que ele, muitos de nós, né? A gente fala ele, mas tem que pensar também tudo isso que acontece, qualquer coisa que a gente falte à lei, nos afeta, né? De novo, o tempo. Então, o Silas vai falar: esse é um antigo e veterano gozador que desprendeu em prazeres inúteis largos recursos que não eram nem dele. Olha a gravidade, né? Por muito tempo ainda, a mente dele vai oscilar entre irritação e desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. Quer dizer, o próprio ambiente que ele fez ali já é por si só uma espécie de tratamento também, né? Devagar vai expurgando tudo aquilo que ele colocou de ruim nele mesmo. E daí o André Luiz vai pensar o seguinte no meio do capítulo. Terceira parte do diagnóstico, né? Formas, pensamento. Vamos pensar, os três doentes que a gente viu. O primeiro, ele estava cercado pela figura ali dos três mancebos, a questão do dinheiro que ele queria e tal, focalizou ali os três filhos. Revolta em relação. O segundo estava focalizando só a cena que ele matou o outro lá. E o terceiro estava alimentando aquela pestilência dele, achando que ele estava certo em ter feito o que ele fez. Né? Você repare que os três estavam com as emanações mentais deles mesmos criando aquela situação. Aí o André Luiz descreve o seguinte: compreendi que registrávamos as formas, pensamentos criados pelas reminiscências dele, né? Ele vai falar isso no primeiro, né? Na situação que se nos apresentava, não podia, de momento, senão viver seu drama íntimo, tal insistência da fixação mental em que se encarcerava. Ele fala isso para o primeiro doente, que vale para todos os outros, né? Aí ele descreve três. Mas, na verdade, quantos ele não deve ter visto de fato? E quantos outros iguais o Orzil não tem por ali também, né? E ele vai falar, olha, vimos, né, dois mundos felizes, dois pretos, né, vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos através da força mental com que eles mesmos alimentam essas doenças, né? Olha que interessante, quer dizer, o sujeito é responsável pela própria sorte, pelo própria dor, pelo próprio horror, né? É a emanação mental, aquela questão do halo vital que ele falou no início também, e as formas de pensamento aí, criou isso, e de fato ali existe para ele. Aí ele vai esclarecer sobre isso, então, lei de causa e efeito. Em outras palavras, ação e reação. Estudamos três tipos de almas. Deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis, os quais não dispõem de atenuantes nenhum dos três, que lhes empalideçam essas faltas que estão claras, né? O primeiro, na verdade, brigou a vida inteira para ter lá um dinheiro que também, na verdade, não era dele, né? Ele brigou por uma herança, depois se revoltou com o que aconteceu e agora quer culpar os próprios filhos. Ele não cuidou dos filhos, não deu educação e agora colhe os frutos. O segundo estava lá focado só na revanche contra o outro indivíduo lá. Matou ele, fugiu da justiça dos homens e achou que estava tudo bem. E o terceiro só se comprazeu, só se estava no próprio prazer, né? Enfim, sem se preocupar com mais nada. Acabou também caindo, né? Nos próprios efeitos da própria mente. Ele vai dizer, né? Na Terra se diz, o criminoso volta ao local do crime. E, de fato, a nossa mente fica ali abominando aquele erro.
rebobinando, rebobinando, por assim dizer, né? Até que a gente aprenda e não saia lá até parar ceitil por ceitil, cada pingo no i, né? Como disse o Cristo. Fiquem, pois, sabendo vocês que as nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Quer dizer, o que a gente, o pessoal da lei da atração ia adorar esse capítulo, né? Que diz assim: o que você pensa vai acontecer fatalmente na sua vida. É isso que ele está falando. Vai acontecer. Então, se você pensa bem, isso vai te libertar. Agora, se você se compraz no mal, vai acontecer que nem esse pessoal aí. Ação e reação. Fica encarcerado, né? O pensamento é como se atuasse a feição de uma onda que é muito mais veloz que a luz. Toda mente é um dínamo gerador de força criativa. Olha que legal, né? E aí o Hilário vai falar assim: agora eu percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro, que na Terra deveríamos dispensar sinceramente aqueles que chamamos de mortos, né? Na verdade, morte é um engodo, né? Criado lá no homem primitivo, mas já é hora da gente começar a tirar isso do nosso vocabulário, a não ser nos referindo à mudança da natureza material, né? Que se recicla diariamente. Porque, em verdade, não existe, né? Então, daí, finalizando, né? Como que termina esses casos? Nossos irmãos doentes desse modo estarão segregados até que se renovem. Quer dizer, eles vão ficar aí presos até que eles aprendam, até que eles procurem ajuda, até que eles saiam desse ambiente de revolta, que eles parem de alimentar essas emanações que eles mesmos estão alimentando. E Silas disse: é, perfeitamente. Vão ficar aí até isso acontecer. Mas o que devem fazer para atingir a melhora? Né? Indagou o Hilário com insufriável assombro. O nosso amigo sorriu, temperou. O problema é de natureza mental. E modifiquem as próprias ideias, então modificar-se-ão. E aí o André Luiz termina aí o capítulo para a gente trazendo uma série de eh, ensinamentos novos para a gente, né? Cada capítulo do André Luiz é mais que a gente, mais um pouquinho que a gente aprende, né? Aqui no As Enfermistas, então a gente viu aí três companheiros, fora os outros esclarecimentos que ele vai dando para a gente, né? Certo, pessoal? Vou parar aqui o compartilhamento, então, para a gente fazer os comentários aí. Bom, agradecer o Bruno, né? Como de costume, ele sempre traz os capítulos de uma forma bem didática, né? Bem clara, bem didática, Ah, naquela é isso. estruturação ali de diagnóstico, de tratamento, de prognóstico, que fica de uma forma bastante interessante para o entendimento da gente, né? Então, agradecer ao Bruno aí pela apresentação aí do capítulo, foi muito boa. Alguns pontos aqui me chamaram mais a atenção. Assim, primeiro é essa descrição dessas paisagens do mundo inferior, né? Como a gente tem a capacidade de saber descrever isso muito bem, né? Está bem É, está bem descrito na nossa própria literatura, né? No Inferno, sim. Dante, quando descreve o inferno na obra dele, no nosso Sim. cinema, né? Na Aham, pintura, né? De paisagens infernais e tal, porque aham. realmente é o mundo que está mais próximo da gente. Essa mesma facilidade a gente não tem para descrever os mundos superiores, né? Porque é uma coisa que ainda está distante. Isso fala muito ainda da nossa condição espiritual aqui nesse nosso mundo ainda de provas e expiações, né? Que está transicionando aí para um mundo de regeneração, né? Esse é um aspecto interessante. Outro aspecto interessante, numa passagem ali do livro, ele fala a respeito de como todos aqueles sofredores ali estavam todos reunidos ali no mesmo local, né? Então, assim, é que a gente tem falado aí frequentemente nesses capítulos, a questão da lei de sintonia, né, de vibração, né? De acordo com o que a gente pensa e que a gente sente, a gente vibra e a gente vai para esses lugares de acordo com a nossa
com a nossa vibração. Não existe juiz que vai determinar que nós iremos para tal lugar ou esse ou aquele lugar, né? A nossa própria vibração é que nos puxa para lá, né? Uma questão de leis da física, né? Uma outra questão interessante que eu também achei é a questão do Orzil, né? Ele era um Uhum. espírito trevoso ali, ele participava Uhum. ali do mal e tal, mas ele começou a melhorar o nível de consciência dele, a entender, e já estava ali naquele lugar, no mesmo lugar que ele ali participava em tempos anteriores, né, de questões do mal e tal, ele já estava ali já ajudando os espíritos ali, né? Então, assim, a misericórdia divina, né? É, O personagem que eu mais gostei nesse capítulo foi o Brasil. exatamente, ele estava ali já como um espírito trevoso ali, porque a própria vibração dele era a vibração adequada para lidar com aquele tipo de situação, É. né? Os espíritos mais elevados não é que não possam, mas eles têm mais dificuldade de lidar com essas vibrações mais grosseiras. Então, como as coisas concatenam bem nos desígnios de Deus, né? Então, assim, Uhum. ele há pouco ali, ele era um doente e agora estava começando já a ajudar naquela situação os outros ali que eram, vamos dizer, os antigos companheiros dele, né? Então, é uma figura Sim, bastante interessante essa do de Ozil, né? fato. É. Você Eu, falou do posto de saúde ali, né? Realmente era é, meio posto de saúde, meio delegacia, né? Porque os espíritos não estavam é ali quase isso, contidos né? um pouco ali, Tem né? cela, É, tal, né? exatamente assim, para eles não fugirem ali, porque eles já estavam numa condição provavelmente de já conseguir ser ajudados, né? Para eles também não Uhum. fugirem dali e voltarem, às vezes, para aqueles lugares mais tenebrosos É, ali, né? tanto que o Silas recomenda, ó, por enquanto não dá para ele sair daqui mesmo, vai ter que ficar aí e a gente vai Exatamente. aguardar. Outra questão que eu achei interessante também é que explica bem as alterações perispirituais ali, né? Então, outra coisa que a gente costuma comentar também assim, essas alterações, como o nosso perispírito, a tessitura perispiritual, ela é sensível ao pensamento, né? Então, assim, diferente do nosso corpo físico, que ele vai vamos dizer, sofrendo as ações do nosso pensamento através do perispírito, mas assim, o perispírito a tessitura do nosso corpo espiritual, ela é altamente sensível ao nosso pensamento, nessas transformações perispirituais e tal, né? Às vezes, perispíritos de espíritos muito ainda arraigados no mal, que se transformam, às vezes até se apresentando como animais, né? Como bestas, né? Quer dizer, a própria mudança dessa condição aí dessa tessitura do perispírito. Esses foram alguns pontos aí que me chamaram bastante atenção no capítulo, né? Aí fica aberto aí para quem quiser comentar mais. Boa noite a todos. Parabéns, Bruno. Foi uma explicação excelente a sua apresentação. Gostei bastante. Gosto muito da Parabéns, maneira como parabéns é você. nosso. Eu gosto muito como você coloca assim, diagnóstico, tratamento. Acho bem pertinente, né? A gente viu nesse capítulo aí, diferente do capítulo anterior, né? Que eram os espíritos que foram que chegaram à mansão Paz ali através daquela Sim, caravana, que já pediam já uma ajuda, que já tinham um certo sim. grau de arrependimento. Eles não, totalmente Uhum. ainda revoltados, né? Ainda pertinente no erro, não admitiam o seu próprio erro, né? Então a gente vê a diferença de conduta aí, né? A figura aí desse senhor aí, né? Confesso que na Urziu. época, Orzil, quando eu li, eu comecei a ler, me lembrou assim um pouco Harry Potter, um pouco Senhor dos Anéis, uma coisa, É, lembra o uma, co- Hagrid. uma coisa meio assim, né? Mas o bacana é que a gente vê assim, né? A criatura recebeu uma ajuda e está ajudando, né? Então acho que isso é É, uma coisa muito bacana da gente observar nele, né? A gente é. ter essa ideia de que o trabalho no bem, ela não pede perfeição, né? Então a gente ajuda conforme a nossa capacidade nesse momento, né? A gente tenta dar um pouquinho do nosso melhor nesse momento. Acho isso muito interessante, né? Em relação às formas de pensamento, como é difícil a gente mudar o nosso padrão,
né, de pensamento, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre, eu acho que, bastante atento, né? E saber que existem ferramentas para isso, né? Para a gente ter ideias edificantes, né? Que é difícil a gente ter ideia edificante, mas tem muitas ferramentas que nos ajudam, né? Uma prece, né? Então, é importante a gente fazer a prece, é importante a gente fazer o evangelho no lar, né? É importante a gente assistir uma boa palestra, bons livros. Então, é o orar e vigiar, né? Eu acho que é por aí. Esse capítulo foi realmente muito rico com esses três casos aí que eles nos trouxe. Então, Boa noite, pessoal. Só entrando aqui para dar parabéns para o Bruno, também gostei bastante, ficou bem didático. obrigado. E acho que todo mundo já comentou aí também tudo que me chamou a atenção. É, achei interessante também realmente essa colocação até final aí da Cláudia, que a gente não precisa estar na perfeição para fazer o bem, né? Precisa de uma consciência e uma vontade para poder estar ali, e aí você muda a direção dentro da força que você possui no momento, né? Isso é fascinante. E mais uma vez o que fala o livro inteiro, né? A nossa dificuldade de ficar preso nesses padrões de pensamento, que a pessoa fica ali num transe muito grande. Quando ela percebe outra pessoa chegando, esse transe, como ela está presa em todas as histórias que estão se passando, né, que foram vivenciadas, e ela, com muita dificuldade de elaboração para se soltar daquilo, acaba tendo essa reação, né, fica sempre na defensiva, né, então os três chegam e vão para cima deles, né, que seja Uhum, achando que está julgando, que o outro é médico, uhum, enfim, vem toda essa questão de uma reatividade. Eu fui pensando, eu falei, nossa, gente, quantas vezes a gente está assim, não percebe, né? Pensando exato. que é o mesmo funcionamento ali, tanto na vida física quanto na vida espiritual, e que às vezes a gente está tão em cima de um problema que a gente fica com esse mesmo movimento. E aí, na interação de solucionar alguma coisa ou estar em interação com outras pessoas, acaba que a gente fica muito reativo, né? Dificultando aí nossa visão para conseguir romper essa questão. E aí aquilo que vai ser tratado, inclusive, no próximo capítulo, né? O poder da oração para ajudar a quebrar esses padrões de pensamento e a gente entender a oração, leitura edificante, como a Cláudia colocou as palestras, a gente está aqui participando de um estudo, né? Que eu acho que isso também é muito bacana, os estudos trazem muito essa não só uma clareza a nível de intelectual, de conhecimento, mas até de terapêutico, né, de uma energia gostosa que faz a gente refletir muita coisa, enfim. E a gente se atentar que são hábitos simples, mas que representam grande ajuda na quebra desses padrões mentais, né? A gente não pode duvidar disso, que às vezes a gente quer soluções muito grandiosas e, na verdade, são pequenos hábitos simples, diário, e que podem ajudar muito mais do que a gente imagina. Tanto para que a ajuda do bem, né, que os amigos espirituais possam se aproximar cada vez mais e ajudar, e até esse soprar, né, dessa intuição, da gente trazer uma solução mais criativa que a gente não enxerga no momento, ou da gente enxergar a situação a partir de um outro olhar, para então conseguir realmente se desapegar aí, ou conseguir fazer um movimento de começar a entrar no movimento de aceitação, de compreensão, por que que tudo aconteceu, ou deixou de acontecer como gostaríamos. Então, a gente não esquecer de considerar que esses hábitos simples, né, como a oração, que nos parece uma solução simples, mas o quão poderoso que é e que não tem outro caminho, né? O caminho é exatamente esse, só que é um caminho de persistência. Quanto mais a gente mantém isso na nossa vida diária, a tendência é a gente ter cada vez mais e adquirindo e aprender a ter maior controle sobre esses pensamentos que por vezes vão vir e vai pegar todo mundo, uma preocupação, uma situação que gera uma mágoa maior e etc.
Essa questão aí tocada aí pela Cláudia e pela Flaviana é interessante, assim. A gente tem que entender que os trabalhos que têm que ser feitos aqui nesse mundo tem que ser feito por nós mesmos, né? Espíritos ainda imperfeitos, limitados, cheios de dificuldades. Os anjos não vão vir aqui para fazer o nosso trabalho, né? Então, esse trabalho tem que ser feito por nós mesmos, né? E assim, eu vejo assim o Orzil como um trabalhador do bem tão importante quanto qualquer um ali, quanto o André Luiz ou qualquer espírito iluminado ali. Então, assim, cada um está exercendo a sua função, né? Então, assim, não Detalhe existe. que o Orzil, ele nem estava se incomodando tanto com o cheiro de putrefação do outro que estava, né, plasmando o próprio corpo decompondo, né? Sim, assim, não existe, assim, vamos dizer assim, o Orzil é um espírito inferior ao... Não, ele é um espírito que é um trabalhador do bem tão importante quanto qualquer outro, contra o André Luiz, ou contra Uhum. qualquer mentor ali, contra qualquer, né? Então é importante isso, a gente entender que dentro mesmo da nossa dificuldade, da nossa limitação, da nossa imperfeição, né, os trabalhos aqui nesse mundo têm que ser feitos por nós mesmos. Então não adianta querer achar que os anjos vão vir fazer pela gente o que é o nosso trabalho, né? Então, assim, acho que realmente esse é um ponto bem interessante do capítulo. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Outra Não, coisa importante. Opa, pode falar, Cláudia. não, outra coisa que eu achei interessante também foi a da importância da prece para os desencarnados, né? Porque às vezes a pessoa desencarna e você tem uma afinidade com essa pessoa e você acha que ela está bem, né? Ah, era uma boa pessoa, ela foi. Mas todos nós temos as nossas dificuldades, né? Então acho que é muito importante também isso que ele falou, da gente fazer sempre vibração, prece para todos aqueles que já passaram na trajetória com a vida com a gente, né? Desencarnaram para que eles recebam boas energias de paz, de Ele gratidão, chama né? Então muita isso é atenção importante. nisso no final do capítulo, né? É, exatamente. Verdade. É algo que a gente tende a fazer mais quando acontece, né? Quando a pessoa desencarna. E depois, digamos, né, 7 dias, um pouco mais, a gente acaba indo, diminuindo, se afastando um pouco desse movimento de orar e vibrar, realmente. E o que eu ia falar do Orzil, né, essa figura que chamou tanta atenção, que eu acho importante mesmo falar que não tem melhor ou pior no trabalhar, nesse movimento de trabalho do bem, o trabalho dele é importante tanto quanto do André Luiz, como o Newton colocou, e que tem trabalho que só uma figura como o Orzil pode fazer, só ele tem força para fazer, né? Tem essa personalidade, essa força para dar conta de fazer e segurar, porque eu fico imaginando ele como se fosse um porteiro ali, né? Mas porteiro bem no núcleo ali de trevas. A pessoa tem que ser muito forte para dar conta de enfrentar aqueles espíritos, que tinha uma função, e a função provavelmente também era impedir alguma coisa, de impedir de alguns espíritos talvez entrarem, de impedir que a coisa piorasse, mas o que tivesse tem uma função ali importante, que talvez só a força dele seria capaz de executar esse tipo de trabalho, né? Então é interessante, porque parece uma figura mais selvagem, né? Mas o quanto que essa força dele ali era importante. Só. Até dentro do movimento espírita mesmo, eu acho que isso é importante, né? Para o pessoal entender a importância de do certo preconceito que tem contra determinados tipos de preto velho, quer dizer, a gente está vendo aí no Brasil que cada um tem a sua importância, tem o seu lugar, tem o seu momento, né? Que nem a Flaviana acabou de falar. O André Luiz não ia dar conta de segurar aquela barra ali naquele lugar. Nem um espírito, às vezes, mais evoluído, até poderia conseguir, poderia, mas não é mais o ambiente dele ali, né? Então, assim, não tem melhor, não tem pior, tem cada um dentro da sua função, do seu momento, e a sua importância naquele momento, né? Então, realmente é muito bonito isso, né? É um ajudando o outro, né? É agregando, né? Sim, trabalho em equipe. Bom, aí então vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? Acho que foi bastante interessante aqui, né? A gente aprende muito
muito nesse estudo aqui, né? Todos nós aqui somos aqui aprendizes, né? Então, e agradecer também aqueles que estão acompanhando no YouTube lá, porque eu acho que são é, essa, essa, esses conhecimentos são trazidos a nós pelo André Luiz aqui, né? E a gente está estudando. O ideal seria que fosse divulgado para o maior número de pessoas possível, né? Esse bem que a gente está tendo aqui, de a gente estar aprendendo, né? Acho que deveria chegar ao maior número de pessoas possível. Aí, então, daqui a 2 semanas, no dia 16 a gente dá seguimento com o capítulo 6 no círculo de oração, né, que vai dar seguimento e vai falar muito sobre esse aspecto aí tão importante da oração. Lembrando que nesse mês de março, a gente vai continuar ainda nas segundas-feiras, mas em virtude aí da incompatibilidade de horário de alguns colegas aí que participam do estudo com a gente, a partir do mês de abril, a gente vai reiniciar as quartas-feiras, né? Sempre a primeira e terceira quarta-feira do mês, às 20 horas, né? Nesse mês de março, ainda em janeiro, mas a partir do mês de abril a gente vai fazer o nosso estudo às quartas-feiras, né? Aí fica avisado para todos que estão nos acompanhando. Então, agradecendo a todos aí, a gente vai encerrando aí mais esse estudo na noite de hoje. Aí uma boa noite a todos aí, obrigado.